Vamos à quarta aula do curso Escreva como Jornalista Profissional. Obrigado pela presença, dê o like, compartilhe com os amigos que querem escrever bem, querem talvez viver como redatores, repórteres, copywriters. Eu vou ensinar tudo o que eu sei, né? Meu nome é Odir Cunha, eu tenho 45 anos como jornalista profissional. Hoje eu vou falar de um assunto que talvez iniba muita gente, porque a nossa língua é complicada, a língua portuguesa é muito rica e é normal que você cometa algum erro, tá? Alguns erros são comuns e talvez venham assim do que a gente ouviu durante a infância, né? Eu lembro uns amigos de infância que falavam tauba, né? Todo mundo sabe que é tábua, mas é coisa, sei lá, veio da infância, eles ainda na adolescência ainda falavam tauba, amigos lá do bairro da cidade Dutra de São Paulo. Você encontra mortandela, né? Quando é mortadela. Mas mesmo numa redação de jornal, você encontra pessoas que falam errado algumas palavras que, como profissionais, não deveriam falar e nem muito menos escrever, né? Então eu vou dar alguns exemplos aqui e vou tentar explicar, e se você tiver num deles, tudo bem, anote aí, mas procure também perceber, são erros até comuns. Eu peguei esse erro que eu vou dizer agora, eu peguei de um dono de editora de livros e de um grande investidor brasileiro que já trabalhou como jornalista, né? E eles dizem mais ou menos assim, que você seja muito feliz, que seja um ano muito bom, né? E isso não existe, seja, existe seja. Que você seja muito feliz, que seja um ano muito bom. Então eu tentei entender por que será que falam assim, porque existe talvez deseje. Quero que você deseje ficar milionário, né? Aí sim, que ele deseje isso, é normal que você deseje namorar essa pessoa, deseja esse emprego, deseje existe, seja não existe, tá? Então, como eu vi muita gente até de um nível social elevado usando seja, acho que muitos devem cometer esse erro, então presta atenção, corta isso daí. Outro erro que até jornalistas cometem, a gente assiste televisão, eles falam recorde, é um recorde do salto com vara, o recorde, na Olimpíada você vê muito recorde. Essa palavra já é aportuguesada e é recorde. Eu fui corrigido pelo meu colega Tim Teixeira há muitos e muitos anos, há décadas, por falar recorde. Porque como ouvinte de rádio e de televisão, e telespectador de televisão, eu ouvia falar em recorde e repetir isso na redação, e o Tim Teixeira, não sei se foi no jornal ou na Rádio Globo, texto de rádio é outro assunto que eu vou falar em uma aula específica, me corrigiu. Garoto, não é recorde, é recorde, né? Há também erros regionais, por exemplo, eu sinto que principalmente o pessoal de Pernambuco fala que viesse, se ele vier, coloca aí em vez de vier, fica viesse. E até pessoas de um nível social elevado, né? Que ele viesse, não é viesse, é viesse, vir, né? Isso é fácil você checar, hoje é muito fácil corrigir isso. Há vários dicionários que você pode baixar no seu computador e tenha dúvidas, tá? No jornalismo, eu tenho medo de quem não tem dúvidas, porque certamente vai cometer erros. Tenha dúvidas, não há problema nenhum você duvidar, e mesmo aquela palavra que todo mundo fala, mas você não sabe, todo mundo sabe, fala, tudo bem, eu vou checar. E cheque, tá? Isso que eu estou falando, anota aí, eu falei, já pedi para você comprar um caderno e anotar essas coisas, tá? E vai pesquisando também, vai desenvolvendo isso. Não fique só no que eu estou falando, ou não fique esperando uma tela com uma chave que você vai dar um Ctrl+C e Ctrl+V e vai resolver o problema. Porque dificilmente você vai voltar a ver isso, não vai estudar. E uma maneira que eu tenho certeza que você vai fixar esse aprendizado é você anotar.
anotar num papel. Bom, vamos lá. Eu ouvi isso de uma secretária muito bonita de uma revista de tênis que eu trabalhei, que foi uma surpresa, uma decepção grande. Ela dizia ponhou. Ele ponhou tal coisa. Ele ponhou. Eu ouvia isso, eu conversei com ela depois, eu falei, não fica bem você falar assim, ele pôs, né? Agora, eu até entendo, o verbo ganhou, ele não sei o quê, a pessoa pode se confundir, muita gente no Brasil diz ponhou, né? São buracos negros na formação. Agora, há coisas que até hoje a gente ouve errado na televisão. Por exemplo, Comebol, Confederação Brasileira de Futebol. O certo é Comebol, não é Comembol, como muita gente fala na televisão. Não vou citar nomes, mas dizem Comembol como se fosse C-O-M-E-N-M, porque antes do B vem o M, B-O-L. Isso não existe. Comebol é C-O-N-M, é Confederação do Mercosul, da América do Sul, de futebol. Comebol. O N depois o M. Eu anotei aqui, desculpa, vou ver se tem mais alguma coisa muito importante aqui. Tem duas aqui que eu acho que eu preciso dizer para você. Uma foi corrigida pelo professor Amil, meu professor de português. O pessoal dizia, vou no cinema, vou na sua casa, vou. Ele falou, você vai no cinema, você vai subir em cima do cinema e vai. Porque se você vai no cinema, você vai entrar no cinema e vai. Não, vou ao cinema. Você vai se dirigir ao cinema. Vou à sua casa. Né? Esse é um erro crasso. Se você comete um erro desse num texto jornalístico, conheci um jornal que demitia as pessoas por erros assim, tá? E demitia por telefone. Bom, mas isso é uma outra história. Um outro erro muito comum, eu mesmo ficava em dúvida, que é assistir à televisão. Né? As pessoas usavam, vou assistir o filme. Você não vai assistir o filme, você vai assistir ao filme. Né? Então, isso é sutil, mas você não vai assistir o filme, você não vai assistir o jogo de futebol, você vai assistir ao filme, ao jogo de futebol. Então, exemplos de buracos negros, há muitos. Assim, eu chamo buraco negro porque não era para aquele cara cometer esse erro, percebeu? Aquela moça, mas comete. Tóxico. Hoje eu sei que é tóxico. Mas é que eu vou confessar, a minha mãe falava tóxico, e a minha mãe não é uma pessoa analfabeta, mas tóxico era uma coisa nova lá nos anos 60, e acho que o povão, muita gente falava tóxico, e ficava tóxico. Claro que isso tudo foi corrigido com o tempo. Como é que você corrige as suas imperfeições gramaticais e ortográficas? Você corrige lendo, principalmente. Eu não vou te dar regras aqui de sintaxe, sabe? Eu mesmo nunca fui um grande aluno de português na área de sintaxe. Eu fazia boas redações, né? Modéstia à parte, sempre melhor redação da sala de aula, tal como muitos de vocês, né? Às vezes melhor redação do colégio, mas nunca entendi muito da sintaxe, das regras que regem a língua portuguesa. Mas mais do que entender de regras, você precisa perceber, sentir o que é bem escrito e o que não é. Para isso existem os livros. Crie o hábito da leitura. E tudo isso vai parecer muito mais simples para você, e você vai ter menos buracos negros no seu conhecimento da língua portuguesa. Legal? Aprendeu alguma coisa com a aula de hoje? Agradeço pelo like, agradeço se você compartilhar com amigos que querem escrever como jornalista profissional. E até a próxima aula desse curso Escreva como Jornalista Profissional.